Fala aí galera, eu sou o T e você já sentiu vontade de parar de jogar nos últimos dias? Eu acho que vai ser um fenômeno bem comum. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre o novo formato Tier 0. Eu já falei algumas vezes sobre ele, que você pode me acompanhar falando aqui em cima, por exemplo. Então, sim, estamos no formato Tier 0, apesar de ter tido só um torneio para a gente poder verificar, a representatividade dele foi bem esmagadora, eu sei. E não tivemos outras amostras ainda, mas eu acho que já dá pra garantir, dá pra ver que com uma certa solidez, pelo que a gente viu acontecendo nos torneios. Inclusive, se você não viu o torneio, né, eu tô postando lá no meu canal de jogos comentários, você pode ver aqui em cima, as partidas do ICS Pasadena, que já acabou inclusive, né, obviamente. E com tudo isso, com o Tier 0 no jogo, tem muita reclamação da comunidade. E a parada é, o Tier 0 é bom pro jogo? Como eu falei diversas vezes no meu vídeo ali, que foi, acho que dedicado pra isso, tem um vídeo que eu fiz na época do Twitch do Jess Cotton, que você pode me ver falando aqui em cima também, falando um pouco sobre isso, de como o formato Tier 0, ele não necessariamente é ruim competitivamente para o jogo. Já teve outro vídeo que eu postei aí, teve muitos comentários, então, pois é, eu já falei muito sobre isso. Porém, vendo do ponto totalmente competitivo, a gente tem uma visão. Vendo do outro lado, a gente tem outra. Principalmente se você mora no Brasil, assim como eu e você que está assistindo esse vídeo, obviamente, né? Então, nesse ponto de vista, o Tier 0, sim, afasta os jogadores. A gente vai debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então, pra gente poder começar a falar aqui, vamos tentar partir de um pressupostozinho, né? Qualquer coisa que você for fazer, principalmente jogos, quando você vai começar a jogar ele, é interessante que você sinta uma recompensa naquilo. Então, quando você vai jogar, sei lá, mano, aqueles caça-níquelzinhos, sabe? Tipo, ou então quando você vai abrir booster, né, que é essa parada, ou qualquer coisa no tipo, seja no Yu-Gi-Oh!, seja, sei lá, o álbum de figurinha da Copa, ou seja, sei lá, mano, abrindo qualquer booster aí, você tira uma parada boa e você vê que você é recompensado naquilo, você vê que você pode ganhar aquela parada, e isso te incentiva a continuar fazendo aquela parada. Porém, se já no começo você se fuder completamente, você pode pegar ter uma experiência ruim e isso te atrapalhar pra continuar tentando fazer aquela parada. No jogo é muito parecido. Então, lembram do Master Duel, quando ele foi lançado? Sim, aconteceu aquela parada, nós tínhamos aquela por toda cagada, que ainda tem um pouco, mas enfim, não é o ponto aqui. E rolava até um meme, né, na época que o Master Duel foi lançado, dos jogadores tentando jogar o joguinho. Então, simplesmente pensa assim, o cara, pegando novamente o Brasil aqui, né, pra gente, o cara assistia a TV Globinho dele tomando um Todd, comendo o seu biscoito Maria, sei lá, uma porra dessa, e aí ele viu que saiu um jogo de Yu-Gi-Oh! De um card gamezinho de graça na Steam. Seja porque ele viu lá, ou seja porque ele viu alguma divulgação sobre, ele resolveu instalar e baixar e instalar aquele jogo. E aí ele entrou, jogou o tutorialzinho, ele viu, beleza, estou pronto pra poder fazer a próxima parada no jogo, que além da solo mode, você só vai ter a ranqueada pra fazer, né? E aí, quando você chega lá, é como se você tivesse, sei lá, mano, no ensino fundamental, sei lá, uma porra dessa, você acabou de fazer alguns meros polinômios e simplesmente porque você fez isso, o cara, bum, joga uma integral dupla na tua cara. Resolve aí, filha da puta. Você vai dropar a parada. Então, quando os caras chegaram nesse contexto lá dentro da ranqueada, eles enfrentaram os Adamanspector com aqueles Block Dragon lá, simplesmente o cara não tinha como quebrar. Eles enfrentaram, sei lá, mano, uma caralhada de deck que os caras simplesmente falavam, mano, que porra é essa? O cara sai jogando e não para. Eu não consigo jogar, tudo que eu ativo ele nega. E aí, isso frustra o cara quando ele começa a jogar, sabe? Frustra e provavelmente ele não volta. E aí, são duas opções na verdade, né? Ou você frustra completamente ele, que saiu de uma experiênciazinha do tutorial, ele quis se aprofundar mais naquilo, ele quis ir na ranqueada, quis se divertir jogando aquilo ali, e quando ele chega lá, ele não tem a menor chance, ele é completamente trucidado por tudo que ele vê pela frente. Tudo que ele vê pela frente, ele é completamente trucidado. VW, ele vê um Calamity na frente não pode ativar nada, ele vê um Hong na frente não pode ativar nada, é por aí. Enfim, ele tem a opção de largar essa porra e falar, foda-se, eu não vou jogar esse jogo porque, mano, olha isso, eu perco toda hora, eu não consigo fazer porra nenhuma. Ou então ele tenta jogar com esses decks também, pra ele fazer a mesma coisa, né? E aí ele vai ganhar dos caras, se ele tiver o mínimo entendimento do deck. Beleza, a gente transporta isso pro nosso Yu-Gi-Oh! Agora.
que tá tendo um Tier 0. E como eu já disse, competitivamente falando, se a Mirror Match for boa e se tiver uma chance pro melhor jogador ganhar a partida, não é necessariamente ruim para o competitivo e para o formato. Mas não é só de competitivo que vive o Yu-Gi-Oh, né? Então, por causa disso, o Tier 0 ele tem o extremo oposto de impacto na comunidade. Ele vai simplesmente mostrar pra você que o deck que você tem não aguenta o deck que tá agora. Por isso que ele é Tier 0, porque basicamente você vai ver que nenhum outro deck tem chance, uma chance a longo prazo de ganhar do Tier 0. O Tier 0 vai te amassar e você só vai conseguir jogar aquele formato basicamente se você jogar com o Tier 0 e tentar jogar melhor com o oponente. E supondo que a Mirror é boa e dá pra você tentar fazer alguma coisa, você vai ter que ter o deck e você vai ter que aprender a jogar com ele e jogar melhor que o seu oponente. Basicamente é isso. Não tô dizendo que o formato do Tier é exatamente assim, tá? Mas eu tô dando um exemplo. E quando isso... E aí você vai ter duas... Você vai simplesmente se render e comprar o deck, ou você vai parar de jogar o jogo. E quando você vai lá na tua local e tal, e você vai jogar os torneios, geralmente a galera vai com decks um pouco abaixo, com a força abaixo. Nós estamos num estado do jogo, que eu já falei várias vezes, que tem muitos decks fortes no Yu-Gi-Oh! Inclusive é o motivo da Power Creep tá como tá, que você pode me acompanhar vendo o vídeo aqui em cima. E aí, você tem muitas opções de decks, todos eles são muito fortes. Todos eles, muito fortes. Pois é, antes do lançamento do Tiara e do Spyro, você tinha uma caralhada de decks, muito competência ali dentro do competitivo do Yu-Gi-Oh! E o meta era aquilo ali. Você pode ter aqueles mesmos decks. Você pode ter deck que era meta no ano passado. Você pode ter o Tri-Brigade, por exemplo. Você pode ter o Invoke. Você pode ter alguns decks. Você não vai precisar gastar 3 mil reais pra ter o deck meta Tier 0. Então você pega esses decks e vai pra tua local. Só que quando tem esse Tier 0, e você vai na local, se aparece um filha da puta com aquele deck Tier 0, fudeu. Fudeu, vai ser incômodo pra todo mundo, você não vai querer jogar porque o cara do Tier 0 vai estar lá. Provavelmente vocês vão juntar pra sair da local pra jogar no shopping, tá ligado? Não, exclui esse cara aí, deixa... Não tem graça, entende? Você vai perder o tesão de jogar porque você precisa ficar com medo de final Tier 0. E aí imagina pra jogadores que jogam na sua local e não tem incentivo de comprar coisas mais competitivas e de repente tem a chance de jogar um torneio. Você vai jogar esse torneio? Provavelmente não. Talvez você não fosse jogar de qualquer jeito, mas mesmo que você possa, talvez você não vá. Então afasta a galera, né? Isso afasta um pouco a galera de poder jogar por causa do Tier 0. Isso é ruim pro jogo. Voltando ao exemplo do Master Duel, a gente pode olhar e ver que os caras se frustraram muito no começo. Obviamente, isso se refletiu no desuso do jogo e na falta de lucro pra Konami, hein? Ainda bem. Pois é, isso não aconteceu. Apesar de ter tido sim diminuição do Master Duel, mas a diminuição que teve não foi pelo fato de ter esse tipo de coisa para os jogadores novatos, tá ligado? A base do Yu-Gi-Oh! É muito forte. E os caras continuaram jogando. Tem gente que continua ainda jogando, claro que muito menos do que no hype do lançamento. Provavelmente se tivesse sido feito da maneira mais interessante, talvez ainda tivesse uma boa base jogando, mas ainda assim dá lucro pra Konami. E tá tranquilo. Eles precisam mudar necessariamente essa fórmula? Talvez não, entende? Então, muito do que vai acontecer baseado nesse descontentamento da comunidade é como vai ser o retorno pra Konami. Você acha que vai vender pouco, a coleção de pote vendeu pouco? Não, é uma coleção muito boa, vendeu pra cacete, com cartas muito fortes. Você acha que a coleção de Mama vai vender pouco? Não, vai vender pra caralho, além de ter as Shizu, tem um monte de reprints bons. Então as vendas vão ser muito boas, porque as coleções são boas. Os torneios vai dar menos gente porque tá tendo esse meta Tier 0? Eu ouso dizer que não. Os torneios pelos Estados Unidos, pela Europa, batem mais de 1000, às vezes 2000 jogadores pra cima. E se tiver um torneio, um ICS no Rio de Janeiro amanhã, cara, ouso dizer que vai lotar. Então, o impacto que a Konami vê não é o impacto da reclamação da comunidade. O mesmo vale pra Mystic Mine, pra o meta tá cagado. E lembrando, o meta não tá cagado só porque ele é Tier 0 agora não. Ele vem cagado de muito tempo atrás, inclusive quando tinha decks que talvez você gostasse. Mas tava cagado. A Konami vai fazer alguma coisa? Muito pouco, muito aquém do que ela deveria ter feito. Não fez, tava tendo retorno, as vendas estavam boas, tava conseguindo dinheiro. Agora, isso vai mudar por causa do nosso descontentamento como comunidade por causa do formato Tier 0? Muito difícil. E lembrando que isso é consequências de uma coisa bem complexa, porque eu tava pensando em fazer um vídeo aqui sobre Power Level e acaba se emmanharando ali um pouco, né? Acaba andando junto um pouco com um vídeo que eu falei sobre Power Creep. E eu coloquei umas cartas no DB, comecei a falar
de repente deu 18 minutos e eu não cheguei nem perto do que eu queria dizer. Pra você ver o quão complexo é e como foi gradativo essas coisas, a ponto de a gente ficar um pouco anestesiado, né? Então, o que acontece é... eu não sei mais pra onde que eu tô indo. Simplesmente é isso, cara. Afasta a comunidade, afasta, sim, por causa do fator financeiro. Porque o fator de a galera achar chato o formato ser Tier 0, eu tenho certeza que se o deck do Tiara Limits com Ishizu custasse o mesmo preço que um deck de Tri-Brigade, todo mundo ia ter, você podia ter. E se tivesse torneio você ia jogar com ele. Eu tenho quase certeza disso. Eu sei que, tipo assim, tem o grande público, talvez a maioria do público no Yu-Gi-Oh! Seja jogadores casuais. Jogadores casuais. E o metagame é uma coisa vista que, apesar de ter dinâmicas muito boas, inclusive é o que mantém vidrado no jogo, é o metagame, a dinâmica que tem entre ele e o funcionamento do Yu-Gi-Oh! Como um todo, porque eu gosto pra cacete, eu gosto muito dessa parte. Agora, pro jogador que é mais casualzão, tá? Ele não quer que seja definido pra ele que ele tem que usar um deck, que ele tem que usar um deck X, sabe? Tipo, mano, eu gosto de, sei lá, cara, eu gosto de jogar com Dino. Eu não quero que eu que gosto de Dino, quero jogar com esse deck aqui. Eu não quero ser definido pra poder jogar de Splight, pra eu ter chance no metagame. Não, eu quero jogar com Dino. E eu quero ter chance jogando com Dino. E muitos dos fatores do Power Creep vem atrelado a isso, né? Então, tipo, por isso que o formato mais aberto do jeito que tava, ele era muito melhor pro jogador mais casual. E ele era muito melhor pro jogo como um todo. Só que ele era muito pior pro Yu-Gi-Oh! Competitivo em si. Tanto que tinha reclamações de muitos jogadores bons, desanimados com o jogo e com o formato, do jeito que ele tava. Muito menos do que agora. Ouso dizer, muito menos do que quando lançou Pot. Quando lançou Pot, para o público mais competitivo, o jogo ficou bom. E antes disso, era ruim. Mas antes era melhor para os jogadores casuais. Porque, de novo, pensa na parada de que eu falei lá no começo. Vamos amarrar com o que eu disse lá no começo. Você entra no jogo, você entra lá no Master Duel, dando o exemplo aqui, ou você entra no TCG agora, e aí você vai enfrentar no TCG um Tiara Limits, o cara vai te esmurrar, você não tem chance de ganhar com o deck que você tem, porque você não vai conseguir montar o Tiara Limits, talvez você nem queira, e tá tudo bem, tá no teu direito, e aí você vai ser espancado, você não vai querer continuar. Então, o que vai tentar te motivar a jogar? O Yu-Gi-Oh! É um jogo cheio de complexidades, mas essa complexidade pode ser diminuída. Como? Com a combinação de cartas que vem na tua mão e o quão impactante aquilo é para a gameplay em si. Então, se você tem muitas possibilidades de decks diferentes para você poder usar, muitas possibilidades de decks diferentes, tudo com um poder alto, porém próximo, e esse poder alto, ele implica que muitas coisas são definidas pelas cartas que vem na tua mão e a jogada é extremamente forte, porque o deck faz jogadaça com um pouquinho de carta, você tem ali hand trap se você usar ou não, a tua mesa fica opressiva e o cara não consegue jogar. Aí você é o cara lá do exemplo que eu dei do Master Duel, ao invés de você ser o cara que entrou com um deck de bicho amarelo e apanhou pro Adamanceito da vida, você é o cara que vai usar o Adamanceito e vai ganhar de qualquer outro deck que você estiver começando jogando. Você tem uma chance ali, entende? É balanceado, porque eu que sou um jogador que acabei de começar a jogar, eu tenho chance. Mesmo que o meu deck não seja Tier 0. Mesmo que o deck nem seja Tier 1. Porque o meu deck Tier 2 nos formatos anteriores aí, você conseguia ganhar de qualquer deck. Literalmente qualquer deck. Você conseguia ganhar. Com certeza. Conseguia ganhar de literalmente qualquer deck. Você conseguia ganhar. Isso é bom para a comunidade como um todo, entende? É muito melhor que você tenha a possibilidade de ter 10, 20 decks que você possa escolher, a força dele é muito próxima e você possa ganhar jogando com ele ali de maneira mais tranquila, mesmo que o teu nível de experiência no jogo seja menor que o do teu oponente. É mais interessante porque aí mais pessoas vão jogar, porque elas têm mais opções de decks e elas não se sentem obrigadas a jogar com o deck que o formato e o metagame tá definindo. Quando tem um Tier 0 é o extremo oposto disso. Isso eu tô falando de jogabilidade, tá? No Tier 0 você tem as mesmas ferramentas que o oponente, só que se a Mirrobet for boa, o cara que joga bem, ele vai conseguir ganhar de você, mesmo você estando com o mesmo deck. O que faz com que a parada não seja pay to win, como tem gente que acha, mas desgarra o jogador mais casual. E um dos principais motivos é o preço. Não tem como o Tier 0 ser barato. Nunca é. E é muito ruim que exista Tier 0 no jogo por causa disso. Uma parada que eu reclamo bastante,
para o formato em si, é a questão da diversidade de deck, mas é inegável, a Konami enxergou isso, eles fizeram isso, não é coincidência que aquilo aconteceu desde a parada da pandemia, que eles deixaram coisas coexistindo, logo depois de um puta formato bom no ano anterior de 2019, logo depois de uma puta banlist boa de reboot no começo de 2020, naquele mesmo ano tudo começou a ir por água abaixo, porque eles deixaram muitas coisas ao mesmo tempo existirem, muitas coisas fortes, e olha, isso foi bom, porque os jogadores podiam pegar qualquer deck, jogar e ganhar porque eles começaram. Isso acontecia. E se você tá ganhando, você acha que você tá evoluindo e que na verdade o jogo é bom, você tem chance e você é um jogador muito bom. Isso é bom pra manter o público. E eles fizeram isso por muito tempo, tá? 2020, 2021, grande parte de 2022, mesmo que os decks fossem caros, mas os decks mais baratos não ficavam tão atrás assim. E agora o Tier 0 vem e coloca todo mundo pra baixo. E é zoado. Eu sei, é zoado. Tem aí a parcela de parada horrível pro jogo. Espero que não dure tanto, espero que a banlist, como eu já falei, a banlist de emergência vai poder equilibrar apenas a mirror match, não vai tirar esse Tier 0 daí, e espero que esse Tier 0 não dure por muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu não quero que o formato seja como era antes, com um montão de deck ao mesmo tempo, forte pra caralho, porque isso atrai mais jogadores. As duas formas de agradar os extremos opostos são ruins, que é agradar os jogadores mais competitivos com deck mais fechados, digamos assim, né? Pra que totalmente se sobressaia a experiência do cara e a técnica que ele tem no jogo. Não pode ser exatamente assim, mas ao mesmo tempo não pode ser de um jeito que um mongoloide pegue o deck e consiga ganhar do Paulo, por exemplo. Porque ele começou, porque ele comprou as cartas certas, enfim. É mais ou menos isso. Afasta bastante a comunidade, eu vi que tem, obviamente, né, dá pra ver nos comentários, não só aqui, mas em qualquer lugar. É horrível pro jogo no geral, a galera não gosta, não tá gostando. Preferiam o formato antes de pot, inclusive, do jeito que tava, que era muito ruim competitivamente falando, e é ruim pro jogo no geral, tá? As cartas são caras, ficam inacessíveis, principalmente no Brasil, né, falando do Brasil, ficam inacessíveis, afasta a galera das locais. Porém, eu acho que isso não vai ter reflexo negativo em vendas, não. Não vai ter reflexo negativo em vendas, não vai ter reflexo negativo em torneios. Então, pra Konami, que vê a gente simplesmente como números e um cifrão, isso pouco importa. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais!